E vamos continuar a nossa palavra, remédio sem cápsula 3. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do profeta, vamos falar um pouquinho daquele que estava levando a mensagem, vamos falar um pouquinho quem era Jeremias. Amém? O homem que carregava as lágrimas de Deus. O homem que carregava as lágrimas do coração de Deus. Jeremias 4,19 diz o seguinte: ó minha angústia, eu me contorço de dor, ó a agonia do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado, ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. E antes da gente começar a nossa conversa hoje à noite, nós precisamos conhecer o mensageiro. Quem foi Jeremias, né? Porque Jeremias não foi simplesmente um homem que recebeu algumas palavras de Deus e saiu a repetir, né, como um papagaio. Mas quando repete aquilo que vem de Deus, ainda bem, né? Ainda tem um propósito nisso. Mas Jeremias, ele não somente ele fez isso. O homem que recebeu algumas palavras de Deus e saiu para repeti-las pelas ruas de Jerusalém no teu tempo. Ele foi um homem cuja própria vida foi atravessada pela mensagem que anunciava. O que você quer dizer com isso, pastora? É viver a missão. A missão dada. Não ficou apenas na boca, mas vivida, sofrida, com choro, com lágrima. E essa missão entra no coração do profeta, ela entra nas emoções do profeta, ela entra no relacionamento, ela entra nas suas dores, ela entra na tua própria história. Jeremias não carregava somente uma mensagem de Deus, não. Jeremias carregava o peso da mensagem. E deixa eu dizer algo a vocês, o peso da mensagem dói. O peso da mensagem dói. É pela palavra, pastora? Não. É porque aquilo que ele está dizendo vai acontecer. E o povo não despertava. Então aquilo começa realmente a pesar demais. Quando a gente olha e vê que o povo ainda não despertou, mas a mensagem está preparada, mas não dão valor à mensagem preparada, isso começa a doer, isso começa a pesar. E é exatamente por isso que, entre tantos profetas, ele ficou conhecido de uma maneira mais marcante, todo mundo diz, né? Das lágrimas, por suas lágrimas. Mas Jeremias, ele não era um profeta de lágrimas porque ele era um homem fraco, não. Era um homem sensível demais, não porque fosse emocionalmente desequilibrado, não, nada disso, não porque ele não tivesse coragem, não porque ele enxergava muito além. Por isso sim, por enxergar que as coisas estão andando e as pessoas continuam dormindo. Um profeta chamado antes mesmo de nascer. Jeremias nasceu em Anadote, uma pequena cidade sacerdotal, situada num território de Benjamim. Seu pai era Ilquias, era o nome dele. Sua origem sacerdotal é importante porque vai nos ajudar a compreender que Jeremias cresceu dentro de um ambiente profundamente ligado a uma vida religiosa de Israel. Humanamente falando, poderíamos imaginar que seu caminho já tivesse praticamente traçado. Mas Deus tinha um plano. Diga comigo, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Jeremias 1,5. O Senhor lhe diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. E quando a gente vê isso, né? Profeta das nações. Você vai ver que ele pregou por 40 anos. E o resultado foi tão pouco. Bem poucos. Mas vamos lá. Antes de Jeremias existir para os homens, ele já era conhecido por Deus. Antes dele falar,
Deus já o conhecia. Antes dele andar, Deus já tinha propósito para a sua vida. Antes que pudesse compreender mesmo a sua missão, Deus já havia estabelecido a sua vocação profética. Isso não significa que Jeremias fosse um homem sem vontade, você não vai poder ter vontade. Ou que ele não teria suas próprias escolhas, que as escolhas dele seriam irrelevantes. Não. Significa que o chamado profético não nasceu na ambição do próprio Jeremias, mas foi o próprio Deus que o chamou, que o entregou. Então ele nasceu na iniciativa do próprio Deus. E essa é uma verdade importante para qualquer pessoa que serve o Senhor. O chamado não começa quando alguém descobre que gosta de tal coisa. Mas eu gosto de pregar, mas eu gosto de cantar. Não começa quando alguém recebe aplausos, abracinho, tapinha nas costas. Não começa quando alguém ganha uma posição. Não começa quando a porta ministerial se abre para alguém. Filho de pastor tem que ser pastorzinho. Não é isso. O verdadeiro chamado começa no coração de Deus. O verdadeiro chamado começa no coração de Deus. O chamado nasce primeiro no coração de Deus antes de alcançar o coração do homem. Mesmo antes de chegar aqui, de você tomar consciência do que, por que eu vim a esse mundo, quem eu sou, já tinha no coração de Deus um chamado. Jeremias não encontrou seu ministério. Jeremias encontrou Deus. E Deus encontrou Jeremias. O profeta que não queria ser profeta. Olha que interessante. Nossa, se Deus me chamou, é claro que eu quero. Olha o homem falando. O que Jeremias se mostra é extremamente humano. Né? Todo profeta parece que ele quer correr daquilo. Todo pastor, quando é chamado eu, é difícil aquele que fala, nasci para aquilo. Porque quando ele olha para a situação dele, quando ele olha para ele mesmo, fala, como eu posso fazer isso? Senhor, a gente vai ver isso aqui. Porque quando Deus o chama, ele não responde, Senhor, finalmente chegou a minha oportunidade. Ele não fala isso. Ai, graças a Deus, agora alguém me viu. Eu estou aqui trabalhando há tanto tempo. Mas Jeremias responde, Jeremias 1,6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O homem de Deus estava enviado às nações, está olhando para a sua própria incapacidade. O homem que Deus diz, olha, desde o ventre, está olhando para a sua própria incapacidade. Eu não sei falar, eu sou jovem demais, eu não estou preparado. Eu não sou suficiente, olha a casa que eu nasci, olha a minha família. Deus não começa a dizer a Jeremias, você está certo, você realmente não consegue. Ai, com certeza você vai me dar muito trabalho. Deus responde, mostrando que a insuficiência do profeta não estaria, que a suficiência do profeta não estaria nele mesmo. O Senhor diz, Jeremias 1,7. Não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. E então vem uma das promessas que sustentam aquele homem, aquele profeta, durante todo o ministério da tua vida. Um dos ministérios mais difíceis que a Bíblia cita, Jeremias 1,8. E o Senhor continua, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu estava analisando bem essa palavra, e quando o Senhor diz isso, não temas, falo, se o Senhor está me mandando, eu tenho que temer o quê? Eu já ia começar a ficar preocupado. Eu vou te livrar. Livrar do quê, se o Senhor que está me mandando? Isso aí já aponta que não seria fácil, queridos. Então Deus não está prometendo, eles vão gostar de você, eles vão gostar da palavra que eu colocar na tua boca. Não, Deus não está prometendo isso. Deus não está prometendo, todos vão te aceitar, todos vão aceitar a sua mensagem. Deus não está prometendo, você terá uma vida ministerial muito confortável. Deus está prometendo, eu sou contigo. Essa é a promessa, eu sou contigo, eu sou contigo. Essa é a promessa. E vou te livrar. Essa é a diferença entre confiar na capacidade humana e confiar em Deus. Aí que está a diferença. A
confiança humana, ela diz: eu sou contigo, tranquilo, você vai arrebentar, afinal de contas. Mas a fé diz: eu não consigo sozinho, mas Deus está comigo. Moisés também, ele alegou incapacidade. Olha só, o grande Moisés: eu sou pesado de língua. Alguns dizem assim, ele é gago, como é que ele vai levar a mensagem? Gideão se considerou o menor, eu sou o menor da minha casa. Isaías reconheceu a sua impureza, sou homem de lábios impuros. Pedro cai aos pés de Jesus reconhecendo a sua condição. Repetidas vezes, queridos, nós encontramos homens que descobriram que a obra de Deus não depende do teu braço forte. Homens fortes, mas que não confiavam no teu próprio braço. Ou mesmo no teu intelecto. Não existe. Oh, Senhor, Deus não precisa de pessoas que pensam que são suficientes, que pensam que conseguem. Ele procura pessoas disponíveis que dependam dele, pessoas de coração moldável, porque aquele de coração duro também, como é que pode trabalhar na obra? Como é que consegue? Deus não escolheu Jeremias para uma vida fácil. Não escolheu a mim, não escolheu a você, uma vida fácil. Às vezes nós criamos uma imagem equivocada do chamado. Às vezes nós olhamos e achamos que é só glamour. Pastoras de nações. E a gente olha para aquilo e acha que tudo é tão fácil e tão bonito. Pensamos que Deus chamou para ser tudo será fácil. Que Deus vai abrir a porta e ninguém virá se levantar. Parece que é no mesmo tempo. O Senhor abre aqui e o inimigo já levanta do outro lado alguém para te perturbar. Se Deus está conosco, não haverá oposição. Queridos, o chamado não é assim. E nós sabemos disso. Jeremias destrói essa ideia. Deus chamou Jeremias. Deus chamou Jeremias. Como chamou a mim e a você também. E Jeremias, queridos, sofreu. Lê lá a história do homem. Sofreu, ele foi rejeitado, ridicularizado, ameaçado, espancado, preso. Quem está preparado para o chamado? Foi colocado numa cisterna, foi acusado de traição. Seu ministério não foi marcado por nenhum aplauso, não havia glamour. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Olha, você vai abrir lá e vai bombar. Amém. Se o Senhor assim o quiser. Mas geralmente Ele começa a colocar a gente em processos. Coloca o nosso coração em processo. Seu ministério não foi marcado nem por aplausos e nem por glamour. Foi marcado por fidelidade. Fidelidade é a palavra. Jeremias pregou por mais ou menos 40 anos. E humanamente falando, seus resultados pareciam muito pequenos. Baseado nos nossos padrões atuais, muito pequenos. Mas o sucesso conseguido diante dos homens, que às vezes quando a gente olha assim, a gente fala, uau, isso é sucesso. Não é a mesma coisa, querido, que fidelidade diante de Deus. Fidelidade diante de Deus é outra coisa. Nosso sucesso é medido por números. É assim que nós vivemos hoje. Quantas pessoas, quantos seguidores, quantas visualizações, pessoas que levantaram a mão, quantos vieram ao altar. Claro que tudo isso não deixa de ter a tua importância, é claro que tem, mas nada disso. Não é por aí que o Senhor mede fidelidade. Jeremias nos ensina uma coisa muito mais profunda. Existe coisa muito mais profunda, além dessas coisas. Isso aí que é importante, pastora. É você ser visto hoje em dia, você ser aplaudido. Nada disso mostra a tua fidelidade. E Jeremias, ele ensina algo muito mais profundo. É possível ter poucos resultados visíveis e ser extremamente fiel a Deus. Você tem um coração fiel? E quando eu estava escrevendo isso, me veio à mente Susan Wesley, né? A mãe de John Wesley. Quem foi? Uma dona de casa. Que
teve filhos esplêndidos, homens de fé, homens que impacta até hoje, né? E também é possível ter muitos bons resultados invisíveis aos homens, mas tido como fiel no céu. Mas também há pessoas distantes de Deus, que aprenderam a usar muito bem o marketing, o poder de convencimento, uma boa oratória, um bom som, mas a mudança de atitude, a mudança de caráter, sabe? Aquela mensagem que Jeremias recebeu, que passou por ele, que consumiu a vida dele, fica para depois. Fica para depois. Porque hoje o importante é o marketing. É a palavra, a boa palavra. Que bom que nós temos muitas boas palavras. Mas quantos Jeremias nós temos hoje? Quantos Jeremias nós conhecemos hoje? O céu não mede o ministério pela régua dos homens. Graças a Deus por isso. Jeremias poderia olhar para a sua trajetória e perguntar: Senhor, depois de tantos anos, pregando, onde estão os meus resultados? Onde estão? Mas Deus não precisa de um homem e mulheres populares. Isso é bom para a gente, para o ego humano. Quanto mais popular, quanto mais conhecido, quanto mais. Quanto mais aplauso, é bom para a gente ama essas coisas. Mas o céu não precisa disso. O céu, a palavra de Deus, o caminhar com Deus precisa realmente de homens e mulheres com o coração fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. E fiel ao Senhor é quando está bom, é quando está cheio. Mas fiel ao Senhor também quando está vazio. Fiel ao Senhor, fiel, coração fiel. É o profeta das lágrimas, né, querido? Jeremias ficou conhecido tradicionalmente o profeta chorão. E essa expressão pode fazer parecer que Jeremias era simplesmente um homem excessivamente sentimental. Não era. Não tem nada a ver com isso. As lágrimas de Jeremias não era sinal de fraqueza. Era um sinal que a gente precisa orar hoje, de percepção espiritual, de entender o espiritual, de conhecer o espiritual, de saber quais são os planos de Deus futuro para aquela nação. Isso é ser profeta da nação. Ser profeta da nação talvez não seja aquele que esteja na televisão, aquele que esteja bombando. Ser profeta da nação é aquele tão íntimo de Deus, que Deus vem e fala com ele quais são os planos que tem sobre aquela nação. E a dor daquele homem era tanto porque ele falava, ele dizia, ele anunciava, mas as pessoas não despertavam. Então o que ele chorava é pela visão que ele tinha. Visão do futuro. Enquanto os outros olhavam para o presente, Jeremias conseguia perceber o que estava chegando. O que está chegando. Enquanto os comerciantes continuavam negociando pelas ruas de Jerusalém, ele via uma cidade ameaçada. Enquanto as famílias planejavam suas vidas, ele conseguia enxergar a tragédia está se aproximando. Enquanto os falsos profetas anunciavam segurança, Jeremias ouvia a advertência de Deus. Aí está a diferença. A diferença é aquele que anda naturalmente e aquele que anda segundo a vontade de Deus. Ouvindo a Deus é desesperador. É desesperador. Quando a igreja não desperta. Esse era o choro de Jeremias. Não é que era um homem sentimental, um homem fraco. Era um homem que ouvia a Deus. Enquanto todos diziam, está tudo bem. Jeremias sabia, não está tudo bem. Não está tudo bem. Esse era o verdadeiro significado das suas lágrimas. Ele não chorava simplesmente porque era sensível. Ele chorava porque amava aquele povo doente e sem visão espiritual. Jeremias não chorava apenas por si. Ele chorava também pelo povo.
Quando o profeta começa a sentir o que Deus sente. Jeremias 4:9. Eu já li, mas eu vou ler novamente. Ó, minha angústia, minha angústia. Eu me contorço de dor. Ó, paredes do meu coração. O meu coração dispara. Olha a ansiedade que esse homem estava. Dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta. Ouvi os gritos de guerra. Ele ouvia o som da trombeta tocando. Os gritos de guerra. Enquanto a cidade caminhava naturalmente. Tudo funcionava normal. Jeremias descreve uma perturbação profunda do teu interior. Talvez a gente hoje não sinta mais isso. Talvez hoje não tenha Jeremias mais, que Deus possa colocar esse Jeremias como um recipiente que possa receber das lágrimas de Deus sobre a vida dele. E pior, a cidade continua tudo normal. Mas nós sabemos que chegará o tempo. Ele não consegue simplesmente observar a situação e permanecer indiferente. Existe algo dentro dele que obriga a falar. Sabe quando você diz e você sabe que não vai ser ouvido, mas você precisa dizer, porque é importante demais. E essa é uma das características importantes do verdadeiro ministério profético. É o ministério que não se cala, né? Ele não consegue se calar. O profeta não é apenas alguém que possui informações sobre Deus. Ele não é apenas alguém que vai atrás sobre informação do que Deus faz. Ele é alguém profundamente afetado pela palavra que recebeu. Quando Deus vem e fala diretamente com ele, meu Deus, a mensagem primeiro atravessa o mensageiro, depois alcança a igreja. Mas e quando não alcança a igreja? E quando atravessa o mensageiro e ele já, só um exagero. Só uma palavra. Isso aí eu já escutei. É possível, queridos, falar sobre arrependimento sem sentir a dor do pecador. É possível. É possível denunciar pecado sem amar o pecador. Também é possível. É possível apontar erros sem derramar uma lágrima e ficar como juiz do teu irmão. Mas Jeremias nos apresenta outra dimensão. A dimensão de Jeremias não era muito futurística. É outra dimensão. Ele denuncia, mas ele sofre. Ele confronta, mas ele ama. Ele anuncia juízo, mas ele chora. Ele combina, é uma combinação muito poderosa, que é verdade dita, mas com amor. É com amor, porque alguém que só confronta pode tornar-se cruel, pode tornar-se juiz de alguém. E alguém que só consola, vai ficar tudo bem, pode tornar-se alguém superficial. E não há coisa pior do que um profeta superficial, que não diz a verdade para tentar agradar alguém. Jeremias consegue unir verdade com paixão, mas é verdade. Deus não começou julgando, começou chamando. Quando começamos a estudar sobre Jeremias, precisamos tomar cuidado para não imaginar que Deus, que simplesmente esteja ali para destruir Judá. Mas Jeremias está ali falando o tempo todo, a cidade vai ser destruída, a cidade vai ser destruída. Aí a gente pode achar assim, então Deus usou a vida de Jeremias só para destruir Judá? Queridos, o juízo existe. A disciplina existe. A consequência existe. Mas elas não aparecem sem advertência. Antes da destruição vieram os avisos. Antes dos avisos vieram os convites. Antes dos convites vieram a expressão de misericórdia de Deus. A pergunta é, você tem ouvido isso tudo? Trazendo para os nossos dias atuais, a porta está aberta. Mas hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está calor, hoje... Eu e você, nós temos 1000 desculpas. O Senhor havia chamado por diversas vezes seu povo ao arrependimento. Ezequiel 33:11 diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do
perverso, mas em que o perverso se converta do teu caminho e viva. Tem um coração de amor por trás de uma mensagem profética, mesmo que ela seja difícil de ouvir. Se ela vem de Deus, tem muito amor derramado aí. Deus não tem prazer na morte do perverso, imagina de um filho. Deus deseja que ele se converta. E isso não elimina o juízo. Aí Deus é amor, então nada disso eu preciso me preocupar. Nada disso elimina o juízo. Ele está te dando tempo de arrependimento. A ira, quando derramada, não deve ser entendida como acesso, descontrole, raiva, não. A ira de Deus é oposição ao pecado. O Senhor é santo e vai permanecer santo. E não vai mudar por minha causa. O que ele diz é pecado, continua sendo pecado, na minha vida ou de qualquer um. O pecado é contrário à natureza de Deus. Quando o povo insiste em rejeitar Deus, o juízo aparece como resposta à rebeldia, porque toda rebeldia tem um preço. Mas antes de fechar a porta, Deus já chamou você para dentro. Antes de discipular, Deus já te advertiu. Antes do juízo, Deus avisa, envia profetas. Essa palavra está chegando até você agora. A misericórdia de Deus não é ausência de justiça, queridos. Não confunda. Ai, Deus é amor, vai me perdoar. É uma oportunidade para o arrependimento. Talvez ainda não tenha chegado à tua conta, porque Ele está te dando oportunidade. Mas, pastora, toda bobagem que eu já fiz, eu estou me dando bem. E tudo que eu faço na minha vida, ok, está até errado, mas olha, eu tenho me dado bem. Me permita te avisar de novo. O relógio, os ponteiros do relógio não parou. Vai dar meia-noite. E quando você menos esperar, a hora chegou. E chega junto à tua conta. Jeremias era um profeta fora do teu tempo. Imagina você, Jerusalém, o mercado funcionando, as pessoas comprando, vendendo, criança brincando, família fazendo planos, casamento, gente casando, gente descasando, sacerdote realizando suas atividades, a festa bombando, a cidade respirando uma aparência de normalidade. Mas existe um homem que olha para tudo aquilo de uma maneira diferente. Jeremias sabe que a aparente normalidade não significa segurança. Ele consegue enxergar além do presente. E talvez essa seja uma das maiores dores de qualquer pastor. Qualquer pastor. Não é somente ver alguém sofrendo, é perceber que determinada dor poderia ter sido evitada, se a pessoa ao menos conseguisse ouvir a voz do seu Senhor. Quantos casamentos poderiam ter sido preservados? Quantos filhos poderiam ter sido alcançados? Quantos ministérios poderiam ter permanecido de pé? Quantas feridas poderiam ter sido evitadas? Quantas famílias poderiam ter escolhido o perdão antes da distância? Quanta coisa poderia ter sido feita diferente? Escolhas diferentes, baseada naquilo que a palavra me diz. Mas existe uma dor ainda maior, enxergar o desastre. Ver que está chegando o tempo. Enquanto isso, ninguém acredita no aviso. Essa era a dor de Jeremias. Enxergar e ver aonde aquilo vai dar. E ninguém acreditar. Jeremias viveu isso. Ele foi um homem que carrega no presente a dor de um futuro que ainda não havia chegado. É muito louco, né, queridos? É muito louco. Mas o Senhor escolhe alguém para dizer: por que que vocês ainda não estão? Por que que vocês ainda não vieram? O que que te prende em casa no momento da busca? Ah, mas é porque eu estou com tanto problema, e por que que você não está aqui ouvindo o Senhor? Por que que você não está buscando o Senhor de todo o teu coração? Por que que você ainda está fazendo concessões? O maior inimigo de Judá não era a Babilônia. Jeremias ouvia.
A Babilônia está vindo, a Babilônia está vindo. Então esse era o maior inimigo? Não. Quando pensamos na destruição de Jerusalém, imediatamente pensamos na Nabucodonosor, a Babilônia. Esse aí é o inimigo. Não, queridos. Os babilônios foram o instrumento militar da conquista. Mas a doença de Judá não começou quando o exército babilônico chegou às muralhas. Começou muito antes. Começou quando o povo abandonou a fidelidade ao Senhor. Então não espera chegar o teu dia mal. Não espere, não espere. A Babilônia não criou enfermidade. A Babilônia revelou a enfermidade que Judá já estava vivendo ali dentro. Uma cidade não cai pelas suas muralhas. Ela pode começar a romper e a cair pelos seus valores. Uma casa não se destrói do dia para a noite. Mas ela começa a trabalhar na destruição. Tempo a tempo, momento a momento, quando a família começa a se dividir. Um casamento não termina perante um juiz. A ruptura começa muito antes, dentro do coração. Uma igreja não perde a visão espiritual quando fecha a porta. Ela, muitas das vezes, ela começa a morrer quando o altar de oração começa a ficar abandonado. Quando você abandona o altar de adoração. E aí amanhã você pode dizer assim, a minha igreja fechou. Ah, o culpado foi o pastor, foi a pastora, foi fulano, foi cicrano. O quanto você orou ou esteve presente a cada culto. O quanto você ajudou a manter a obra. É tão fácil a gente julgar. Não, é por isso que Deus colocava, olha como Jeremias podia julgar, vocês não estão vendo o que eu estou vendo, é porque vocês não ouvem o que eu estou ouvindo. Mas mesmo assim ele chorava, pedia a Deus, Senhor. Então a igreja hoje falta isso, esse coração apaixonado para manter o altar. Esse coração apaixonado para buscar a palavra, ouvir de novo a palavra. Por isso, quando enfrentamos uma crise, nossa primeira pergunta é: quem é o culpado? Quem foi o culpado? Mas nós precisamos aprender a fazer uma outra pergunta. O que Deus está tentando nos ensinar? O que Deus está tentando nos ensinar com essa crise? E eu só vou aprender quando eu vier e me submeter a Ele, de coração aberto. A doença mais perigosa é aquela que deixa de doer. Aquela que deixa de doer. Se torna uma doença muito perigosa. Existe algo terrível em determinadas enfermidades. Ela pode avançar sem que a pessoa perceba a sua gravidade. E quando você se afasta da palavra, se afasta da presença, se afasta da comunhão, se afasta de todo mundo, depois fala, eu estou em crise. Mas qual é a tua crise? A minha crise é porque lá no meu trabalho, não, a tua crise é que você abandonou o teu altar de adoração. Porque você já não ora, já não busca mais o Senhor. Aí a crise se aproxima. Mas se eu estiver na igreja, eu não vou ter crise? É claro que você vai estar. Mas você já não é o mesmo homem. Existem bases firmes e sólidas. É claro que o vento bate. Mas existe base para que não venha destruir a nossa vida. Porque ele não vem brincar, ele vem matar, roubar, destruir. A vida espiritual começa, querido. Acontece algo muito semelhante. O pecado normalmente não começa dizendo, eu vou destruir você. Ele começa numa escala muito menor. Uma concessão, uma justificativa, uma desobediência, um pensamento alimentado, uma prática escondida, uma negligência, uma oração que a gente deixa para amanhã. Uma palavra que deixou de ser obedecida, uma palavra dada que nunca é cumprida. Mas eu sou crente. Mas cadê a tua base? Cadê o teu caráter trabalhado, moldado, transformado? Ainda não foi. Senhor, tem misericórdia de mim. Muda a minha história, muda o meu caráter, o meu jeito de pensar, de falar, de andar, de ouvir. Tem que ser parecido com o seu. Depois a pessoa começa a se justificar. No começo, a consciência pode até doer um pouquinho, mas depois que vem a justificativa, mas também, né?
até chegar o momento que a gente se acostuma e tudo vira normal. Finalmente passa a chamar de normal aquilo que Deus chama pecado. Sim, existe algo pior do que pecar e deixar de sentir tristeza por aquilo? Deixar de sentir arrependimento pelo pecado? Pastora, a senhora não peca? Todo dia, querido, todo dia, em pensamento, em palavra. Mas isso tem que doer em mim e em você. Porque isso é transformação do Evangelho. Quando aquilo não te dói mais, o seu coração pode tornar-se tão acostumado que a pessoa já não sente mais nem o cheiro da enfermidade. Porque fede. Você pode andar toda bonitinha, toda arrumadinha, mas fede. E foi isso que aconteceu com Judá. O povo não apenas havia perdido a santidade, ele normalizou o pecado. E quando uma pessoa chega a esse ponto, ela pode continuar frequentando o templo, cantando, oferecendo sacrifício, mantendo a aparência religiosa, porque é tudo aqui, é tudo por lá de fora. Enquanto o seu interior, diante de Deus, já não está mais há muito tempo. E por isso que nós precisamos de homens e mulheres que não usem apenas da palavra, mas que sejam profundamente afetados, transpassados por ela. Às vezes, quando você vê na igreja a pessoa chorando muito, a gente pensa assim, deve estar com algum problema. Ah, tadinha, deve estar com algum problema. Não, queridos, muitas das vezes não. É só o Senhor tomando a vida daquela pessoa, curando aquela pessoa, curando aqui dentro, curando o coração. O choro que a igreja precisa recuperar é o choro do arrependimento. Existe uma pergunta muito séria que a gente precisa fazer a gente mesmo. Qual foi a última vez que eu chorei, não pela consequência do pecado, não pela consequência daquilo que eu plantei, mas pelo pecado em si? Como que eu fui fazer isso, Senhor? Como que eu fui entrar nisso? Meu Pai, tem misericórdia. Como... Muitos choram porque perderam dinheiro, não é fácil chorar por isso? Meu Deus, botou a mão no bolso. Chora porque perdeu a oportunidade. Chora porque perderam uma posição. Chora porque alguém abandonou. Chora porque o casamento entrou em crise. Ah, chora porque eu fiz uma escolha errada. Chora porque o ministério sofreu. Mas quantas pessoas choram porque perceberam que perdeu a comunhão com Deus? Perdeu a comunhão com Deus, já não ouve mais a voz do Senhor. Davi, eu lembrei de Davi, depois do seu pecado, ele não pediu apenas que as circunstâncias foram restauradas, ele clamou. Vamos lá no Salmo 51, 11, olha o que fala. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi entendeu algo que a gente precisa recuperar. Perder a presença de Deus é uma perda maior do que qualquer posição. Ele havia sido rei, mas não queria o trono sem Deus. Essa é a pergunta para a igreja. O que nos entristece mais? Perder uma bênção ou a intimidade com o abençoador? O que entristece a gente mais? Perder uma oportunidade ou perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Perder o reconhecimento ou perder a presença? Jeremias chorava, porque sabia que o povo estava perdendo algo muito maior do que a segurança. Estava perdendo sua comunhão com Deus. Queridos, o ministério não precisa de aplauso. Jeremias não ensina isso. O ministério não precisa de aplauso. Fidelidade não depende de aplauso. Ele continuou pregando quando ele era rejeitado. Continuou falando quando era ridicularizado. Continuou obedecendo quando a sua mensagem não era popular. Continuou anunciando a verdade quando seria muito mais confortável fazer aquilo que todo mundo faz, né? O que o povo queria ouvir. Nem toda mensagem que precisa ser pregada será a mensagem que as pessoas desejam ouvir. A maioria das vezes não.
Nem todo conselho bíblico será bem recebido com alegria. Nem toda correção produzirá aplauso, pelo contrário. Nem toda obediência será reconhecida. Mas o servo de Deus não foi chamado para administrar aplauso. Foi chamado para permanecer fiel. Que o Senhor hoje ache em você um coração fiel a Ele. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que não querem te ouvir, talvez mesmo dentro da tua família, estejam pessoas que viram a cara. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça. Jeremias manteve, poderia ter diminuído o tom, poderia ter escolhido palavras mais agradáveis, poderia ter acompanhado a maioria, mas não o fez. Preferiu a fidelidade à popularidade. Mantenha o teu coração fiel. Que o Senhor nessa noite guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Que a fidelidade do Senhor esteja sobre você, sobre mim, sobre essa igreja. Que em nome de Jesus, que você se posicione, não como todo mundo. Não permita que o pecado se torne algo comum sobre a tua vida. A decisão não é fácil, mas se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, o momento é agora. Porque o relógio não parou. Desde a hora que eu comecei a falar aqui, eram 8 horas, quando nós começamos, já são 15 para as 9. Momento algum o nosso relógio parou. Assim também como não para na tua vida. O momento é hoje. A palavra está chegando para você por uma razão de ser. Por uma razão de ser. O seu tempo de buscar o Senhor, de ouvir o Senhor é agora. Não tem desculpa de que eu estou muito ocupado, eu estou correndo. O chamado continua sobre a tua vida. Deus abençoe você.